Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E nós estamos aqui para dar início a mais um trimestre, o segundo trimestre de 2018, onde nós iremos aprender aí lições maravilhosas que têm como tema principal valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. São muitas lições maravilhosas, são 13 lições. Nós vamos estar aprendendo aqui sobre os valores cristãos, que são ações, atitudes, comportamentos, sentimentos que agradam a Deus e que confrontam as coisas que não agradam a Deus. E diante dessas situações, nós temos que sempre optar em agir de acordo com a vontade de Deus. Nós vamos ver aqui vários temas importantes, tudo relacionado. Nós vamos aqui usar a expressão ética, o termo ética, para ensinar todo o comportamento cristão diante das situações que tentam tirar o cristão do caminho da vida eterna. E você vai ouvir muito falar sobre ética, cada lição aqui nós vamos abordar sobre a ética. E a ética, hoje nós vamos aprender o que é a ética, e depois, a partir da lição do número 2, nós vamos ver aqui a ética, a ideologia de gênero, ética e os direitos humanos, e o aborto, pena de morte, eutanásia, suicídio, doação de órgãos, sexualidade, planejamento familiar, vida financeira, vícios de jogo, política e também redes sociais. Então, a ética diante de todas estas situações. Nós vamos ver aqui qual deve ser o comportamento do cristão diante dessas situações. Mas hoje a lição de número 1, nós temos aqui o que é a ética, ou o que é ética cristã. A lição está baseada em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, e também a leitura bíblica em classe, 1 Coríntios, capítulo 10, do 1 ao 13. E a lição tem 3 partes. A primeira parte diz o conceito de ética cristã, a segunda parte nos diz fundamentos da ética cristã, e a terceira parte, chamados a viver eticamente. Nós vamos aprender aqui hoje acerca do que é a ética cristã. Eu vou aqui, a primeira parte tem 4 tópicos, e eu resumi aqui os 4 tópicos que falam, é o mesmo assunto sobre a ética, a definição geral sobre ética, ética moral, ou ética e moral, ética cristã e princípios da ética cristã. Então, eu fiz aqui alguns slides que comentam os 4 tópicos de maneira resumida. O primeiro tópico, definição geral. O segundo tópico, ética e moral. O terceiro tópico, ética cristã. E quarto tópico, princípios da ética cristã. Lembrando que é muito raro acontecer um erro de digitação, mas a lição que eu comprei aqui, que eu adquiri, ela está com um errinho de digitação aqui na segunda parte. São 5 tópicos, né, na segunda parte. A nomenclatura que a gente usa aqui da divisão dos textos, dos assuntos, eu uso dizer parte e tópico, mas não tem problema também usar tópico e subtópico, não tem problema, tá? Mas para você entender, né, de acordo com a lição, o escritor aqui eles trazem tópico e subtópico. Então aqui no segundo tópico são 5 subtópicos, porém há um erro de digitação. Aqui tem subtópico 1, subtópico 2, subtópico 3, daí repete, subtópico 3, subtópico 4. Então aqui é um errinho de digitação, são 5 subtópicos. E nós vamos ver aqui sobre ética. Prestar bem atenção, talvez você lendo aqui a definição geral sobre ética e também fazendo aqui um paralelo entre ética e moral, talvez você não tenha conseguido entender muito bem, mas preste bem atenção que de maneira bem clara eu trouxe uma definição aqui para os irmãos compreender e saber diferenciar o que é ética e o que é moral. Preste bem atenção. As primeiras referências, subsídio teológico. Eu vou resumir aqui os 4 subtópicos da primeira parte, tá ok? Ou do primeiro tópico. As primeiras referências acerca da ética surgiram, isso é muito antigo, aproximadamente no século VII antes de Cristo, lá no 7º século antes de Cristo. Essa expressão ética surgiu neste século por meio dos chamados 7 sábios gregos no mundo antigo. Mas somente a partir do século XVIII é que os temas éticos da antiguidade foram redescobertos e estudados com mais ênfase.
ao ponto de se tornarem mais populares entre a sociedade. Então, ética, 700 anos antes de Cristo, haviam vários homens que estudavam sobre o comportamento humano e existiam 7 grandes homens chamados os 7 sábios gregos. Você pode pesquisar sobre cada um deles, tem bastante assunto sobre eles na internet. E aí então você vai ver que a partir de 1800 depois de Cristo, esses assuntos éticos voltaram a ter grande popularidade entre os cristãos. E nós vamos ver aqui que se popularizou a palavra ética a partir do século XVIII. Já existia essa palavra, é claro, e principalmente entre os eruditos, mas nós sabemos que no mundo antigo e também na Idade Média, somente aqueles que sabiam ler e escrever, que eram a parte nobre da sociedade, eles tinham envolvimento com essas palavras, com esses assuntos de alto nível intelectual. A plebe e o povo, em geral, os pobres, eles não tinham muito envolvimento com estas expressões, mas a partir do século XVIII, principalmente também depois da Revolução Industrial, depois da Revolução Francesa, aí então o povo começou a se familiarizar com mais termos que só existiam entre os nobres. Então, se alguém perguntar quando surgiu a expressão ética, você vai dizer 700 anos antes de Cristo. Mas se popularizou entre o povo, entre as pessoas comuns, a partir do século XVIII depois de Cristo, ok? Agora vamos ver aqui a diferença entre ética e moral. Vejam bem, ética. A ética pode ser definida como a ciência que estuda a conduta humana. A ética estuda a conduta. Vamos lá, moral. Moral é a qualidade desta conduta. Quando julga-se do ponto de vista do bem ou do mal. Então, ética pode ser definida como a ciência que estuda a conduta. Moral é a qualidade desta conduta. Quando julga-se do ponto de vista do bem e do mal. Vamos aqui mais uma definição. A ética analisa a conduta humana no sentido de descobrir o que é certo e o que é errado. Ou seja, se a conduta foi certa ou errada. Então a ética estuda a conduta. Se o camarada agiu de maneira certa, a ética vai avaliar. Ele teve sim uma postura ética adequada. Do contrário, será então avaliado que não houve ética, porque a ética ela está relacionada à conduta boa, tá? Ou uma boa conduta. Então a ética analisa a conduta, se ela foi certa ou errada. Se foi certa, realmente a conduta foi ética. Se foi errada, então não teve ética. Mas vamos lá, moral. A moral qualifica a conduta, no sentido de definir se a bondade gerou uma conduta correta ou se a maldade gerou uma conduta errada ou incorreta. A moral define o que origina uma conduta certa ou errada. Vamos aqui, mais claro ainda. A ética avalia o tipo de conduta e a moral explica o que gera essa conduta. A ética estuda o fruto e a moral estuda o tipo da árvore. A ética estuda o ato consumado e a moral estuda o que gera o ato. Então, ética está relacionado a ações, moral está relacionado a sentimentos. Então, quando você, até eu aconselho, depois baixa os slides aqui, eu sempre posto os slides nos meus comentários. Tem pessoas que perguntam onde estão os slides, então você vai lá no meu comentário, abaixo ali do vídeo, tem um comentário ali, e você vai ver ali o link, tá? Então você acessa e baixa. Então aqui eu fiz um gráfico separando o que é ética e o que é moral. Vou repetir para os irmãos. Ética pode ser definida como a ciência que estuda a conduta. Moral é a qualidade desta conduta, se é boa ou má. Ética analisa a conduta no sentido de descobrir o que é certo ou o que é errado. Ou seja, se a conduta foi certa ou errada. A moral qualifica a conduta humana, no sentido de definir se a bondade gerou uma conduta correta ou se a maldade gerou uma conduta incorreta. A moral define o que origina a conduta certa ou errada. A ética avalia o tipo de conduta e a moral explica o que gera essa conduta. A ética estuda o fruto, a moral estuda o tipo de árvore.
A ética estuda o ato consumado e a moral estuda o que gera esse ato. A ética está relacionada a ações e a moral está relacionada a sentimentos. Então, ética é tudo aquilo que se exterioriza, as nossas ações. Então, tudo aquilo que exterioriza-se no sentido de ser bom é uma ação ética, ok? E aí, então, moral diz respeito aos sentimentos, ao lado interno da pessoa. Então, se os meus sentimentos forem bons, eu tenho uma boa moral. Se os meus sentimentos forem maus, eu tenho uma péssima moral, ok? E daí, essa moral, que a Bíblia trabalha a moralidade do homem, o interior do homem, essa moralidade gera atitudes éticas. Uma moralidade pura, uma moral pura, honesta, justa, temente diante de Deus, vai gerar atitudes éticas agradáveis a Deus. Ok? Então vamos aprender um pouco mais acerca desse assunto. No sentido religioso, agora a ética cristã, no sentido de religioso, são sistemas. Ética, no sentido religioso, são sistemas de valores que procura na divindade ou em Deus o motivo maior de suas ações, sentimentos e decisões. Nesses sistemas existe uma relação inseparável entre ética e religião. Ou seja, ética cristã, o juiz maior das questões éticas é o que a divindade diz sobre o assunto. Ou seja, o juízo maior, a decisão maior vem de Deus sobre os assuntos. Então nós temos que agir de acordo com a direção e a vontade de Deus. Então a ética cristã, ela está intimamente relacionada com a vontade de Deus, ou relacionada à vontade de Deus, ok? Aplicação. Uma moralidade pura resultará em uma ética comportamental exemplar. Então, quando se fala de moral, referimos-se ao interior do homem. Quando falamos de ética, referimos-nos às atitudes dos homens, ao lado externo do homem. Ética está relacionada ao lado externo e moral relacionado ao lado interno, ok? Ficou bem claro? Então nós temos aqui 4 subtópicos do primeiro tópico, ou da primeira parte nós temos aqui 4 tópicos, falando de ética, moral e ética cristã, ok? Vamos lá então para a segunda parte, os fundamentos da ética cristã. Então nós aprendemos aqui o que é ética, está relacionado à atitude, ética é o fruto, né? E moral está relacionado ao interior, aos sentimentos. Agora, os fundamentos da ética cristã. Nós temos um padrão que devemos seguir no que diz respeito à ética. Quando eu falar aqui sobre ética na lição, eu vou estar me referindo a atitudes, ok? A atitudes, a ações. Então, as nossas ações, elas devem estar fundamentadas em algo. Fundamentadas no quê, Rodrigo? Vamos lá. Fundamentos da ética cristã. O decálogo. O que é isso? O decálogo, ou as 10 palavras, decálogo significa 10 palavras, que seriam os 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés. O decálogo, ou as 10 palavras, traziam regras para o equilíbrio interno e externo. Para com Deus, regras internas. Para com os homens, regras externas. Então, no decálogo você vê ali as bases da moralidade e da ética. Sentimentos para com Deus e ações para com os homens. É claro que sentimentos e ações para com Deus também, porque o homem também age para agradar a Deus. Mas no que diz respeito ao relacionamento com o próximo, aí então aparecem mandamentos éticos para os relacionamentos com o próximo ou com as pessoas que rodeavam os filhos de Deus no mundo antigo. O decálogo trazia 4 leis para com Deus e 6 leis específicas para com os homens. Então, a base do fundamento da ética cristã é o mandamento de Deus, ou os mandamentos de Deus. São os mandamentos de Deus. Então, quando você estuda os 10 mandamentos, nós sabemos já, a teologia ela divide, né? Ela divide a lei,
que existe o Antigo Testamento, ela divide em 3 tipos de leis: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil, né? Então a lei moral é justiça, amor e misericórdia, a lei moral. Então essa lei moral, os 10 mandamentos, ela é completamente moral, para trazer um aperfeiçoamento interno dentro do coração do homem. O coração do homem estando mudado, automaticamente suas ações irão agradar a Deus. Então, os mandamentos, eles traziam um equilíbrio, uma disciplina interna nos sentimentos do ser humano, e automaticamente o ser humano seria ético, ou teria ações que glorificariam a Deus e iriam agradar também os homens. Então a base dos fundamentos da ética cristã está nos mandamentos do Senhor, desde os 10 mandamentos entregues a Moisés, que são mandamentos para o aperfeiçoamento moral interno do ser humano. Aí depois nós sabemos que a lei de Moisés traz ali as leis cerimoniais e aí as leis civis especificamente para a nação de Israel. Mas a lei moral é para todas as nações, viu? Justiça, amor e misericórdia é para todos os povos. Isso deve regulamentar os sentimentos no coração de cada ser humano. Aplicação: Deus estabeleceu as regras para o bem-estar moral e comportamental dos seres humanos. Então, se alguém perguntar qual é o fundamento da ética cristã, você pode dizer os 10 mandamentos, ou os mandamentos de Deus, entregues desde quando o Senhor se apresentou para Moisés lá no Monte Horebe, na península do Sinai, que eu tive o privilégio de conhecer aquele monte. Vamos lá então? O Decálogo é a base, né? Ou os fundamentos da ética cristã, os mandamentos de Deus. Agora também nós temos aqui, na verdade a lição vem mostrando aqui, e trocando por miúdo aqui, fazendo um resumo, toda a Bíblia tem a base para a ética cristã. A Bíblia Sagrada é a base para a ética cristã. Nós vamos ver aqui que desde a lei de Moisés, passando pelos profetas, depois pelos evangelhos, depois pelas epístolas, toda a Bíblia traz para o cristão os ensinamentos para o aperfeiçoamento interno, resultando em ações éticas comportamentais para agradar a Deus. Então é simples para entender. Nós vamos ver aqui que toda a Bíblia tem o ensinamento para o comportamento ético do cristão. Vamos ver aqui os profetas. Os profetas tinham um alto padrão comportamental diante de Deus e dos homens. Os profetas eram identificados por todos como homens separados para Deus. Os profetas eram identificados de longe. Os profetas se separavam de forma radical. Até suas vestimentas eram diferentes. As pessoas conheciam os cintos. Geralmente o profeta tinha um cinto diferente de qualquer outro cidadão da sua época. E geralmente eles tinham vestimentas e um comportamento totalmente diferente das pessoas de sua época. Os escritos dos profetas trazem um alto nível de recomendações acerca da vida íntima com Deus. Nós temos aqui os 2 principais pontos de estudo acerca da vida dos profetas e seus escritos. Primeiro, um alto nível de vida íntima com Deus. O primeiro ponto aqui de análise acerca dos ensinamentos que os profetas deixaram é intimidade com Deus. Se encontra muitas recomendações de como ter intimidade com Deus. Eles ensinaram isso, eles tinham muita intimidade com Deus. E também relacionamento justo e pacífico com os homens. Então aqui é uma grande fonte de pesquisa e de inspiração, os estudos dos profetas, os escritos dos profetas e os exemplos que os profetas nos deixaram para aprendermos a termos intimidade com Deus e também bom relacionamento pacífico com os homens. Então, existem muitos ensinamentos que nós devemos buscar ter o conhecimento acerca destes ensinamentos deixados pelos profetas, os santos profetas de Deus. Aplicação: na vida dos profetas estão exemplos importantíssimos para a moralidade e a ética cristã. Então, se você precisa aí conhecer, na verdade não é se você precisa,
todos os cristãos precisam buscar o aperfeiçoamento ético na palavra de Deus. Então nós vemos aqui que a lei de Moisés tem muito ensinamento para o aperfeiçoamento moral e ético dos filhos de Deus, também os escritos dos profetas e os exemplos que os profetas deixaram, porque aparecem vários relatos da piedade, da santidade da vida dos profetas. Também é uma grande fonte de pesquisa para buscarmos ter inspiração e exemplo de conduta na vida dos profetas para o nosso aperfeiçoamento. Então é de suma importância buscar o conhecimento acerca do que os profetas escreveram para, como diz aqui na aplicação, na vida dos profetas estão exemplos importantíssimos para a moralidade e a ética cristã. Eu coloquei poucas referências bíblicas aqui nos slides, porque aqui na lição, cada tópico tem as referências bíblicas. Então, quando você for dar a lição domingo, você lê os slides aqui, porque nos slides nós colocamos aqui definições bem claras acerca do que o tópico está tratando. Tá? E aí você busca as referências bíblicas aqui nos tópicos da lição. Vamos para frente? Os evangelhos. Então, nós estamos vendo aqui que o Antigo Testamento, a lei, os profetas, e agora os evangelhos, e nós encontramos os ensinamentos para o aperfeiçoamento interno da nossa moralidade e também externo, que diz respeito à ética e o comportamento. Então prestem atenção no que diz os evangelhos. Os evangelhos registram as normas de moralidade e comportamento que a igreja deve ter diante de Deus e dos homens. Todas essas normas estão fundamentadas nos exemplos deixados pelo Senhor Jesus. Se os profetas já deixaram bons exemplos, quanto mais o Senhor Jesus. Aí vai crescendo, né? Como diz a Bíblia, né? É de glória em glória. Então, desde o Antigo Testamento já tinham grandes ensinamentos na lei de Moisés. Aí vem passando pelos profetas, vai crescendo o entendimento acerca do aperfeiçoamento diante de Deus, até chegar nos exemplos majestosos do próprio Senhor Jesus. Então, nos evangelhos nós encontramos aqui os exemplos deixados pelo Senhor Jesus, que são fundamentais para o nosso aperfeiçoamento ético. Lembrando que o evangelho do Senhor Jesus não obriga, mas convida aos homens que estes voluntariamente obedeçam às normas éticas e morais apresentadas e deixadas por Jesus. Então, os evangelhos, nós temos aqui onde aparece os exemplos maravilhosos do Senhor Jesus para uma pureza moral e também uma ética comportamental ou ações externas, no que diz respeito às atitudes, que glorificam a Deus ou que agradam a Deus. Então, aqui nos evangelhos a gente aprende com clareza como devemos aperfeiçoar o nosso interior e também as atitudes que devemos demonstrar perante Deus e os homens. Aplicação: nos exemplos de Cristo está o padrão ideal de conduta e ensinamentos que agradam a Deus. Então, são nos exemplos de Cristo. Se a gente aprende com a lei de Moisés, com os profetas, quanto mais com os evangelhos do Senhor Jesus, porque nos evangelhos está contido ali todos os exemplos maravilhosos de obediência a Deus deixados pelo nosso Senhor Jesus. Vamos ver aqui agora o quarto tópico, o Sermão do Monte. Também tem algo muito importante aqui. Subsídio teológico. No Sermão do Monte está contido os mandamentos da graça. Se alguém perguntar para você onde estão os mandamentos da graça, existem vários ensinamentos no Novo Testamento, mas principalmente no Sermão do Monte. Existem dezenas de ensinos no Sermão do Monte que servem para o aperfeiçoamento cristão. Em dezenas de ensinos ali. Os ensinos da graça trazem para o coração, presta atenção agora, os ensinos da graça trazem para o coração do cristão o conhecimento prazeroso das regras que irão definir as atitudes que agradam a Deus e aos homens. Então, primeiramente, os mandamentos da graça trazem para o coração do cristão um conhecimento prazeroso. O conhecimento da vontade de Deus, que é um conhecimento prazeroso, onde a gente sente prazer em ficar sabendo disso
e sentimos um grande desejo de cumprir os ensinamentos revelados a nós acerca da vontade de Deus. Nós ficamos com desejo de cumprir. Então, os mandamentos da graça, os ensinos da graça trazem para o coração do cristão o conhecimento prazeroso das regras que irão definir as atitudes que agradam a Deus e aos homens. Então a graça aperfeiçoa nosso lado interno, a nossa moral, e aí vai definir, ou a graça traz para nós uma definição de como iremos agir, trazendo então aí um comportamento ético agradável diante de Deus e dos homens. Olha só, daí a importância do Sermão do Monte para a pureza moral e o comportamento ético que agrada a Deus. Eu vou repetir desde o início aqui acerca dos ensinamentos da graça. Os ensinos da graça trazem para o coração do cristão o conhecimento prazeroso das regras que irão definir as atitudes que agradam a Deus e os homens. Esse agradar os homens aqui não é naquele sentido lá que a gente vai agradar todo mundo, não, mas é no sentido de saber se relacionar bem com as pessoas. Tá? Daí a importância do Sermão do Monte para a pureza moral. Tá? O Sermão do Monte ele é muito importante para a pureza moral, tá? E também para o comportamento ético que agrada a Deus. Ali a gente vai aprender no Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Você vai aprender ali tudo que você precisa saber para o aperfeiçoamento interno, tá? Moral, e para o aperfeiçoamento externo, acerca da ética comportamental, ou as boas atitudes e ações que devemos ter perante Deus e os homens. Aplicação: todo cristão deve estudar com amor os mandamentos da graça contidos no Sermão do Monte. Então, eu aconselho você. Eu agora estava vindo para o estúdio para gravar e eu moro a 10 quilômetros aqui da igreja. Então, já vinha ouvindo no carro ali, eu tenho um CD da Bíblia e eu já estava ouvindo ali Mateus capítulo 5, 6 e 7, os mandamentos da graça. E verdade, irmãos, quando você para ouvir, eu aconselho, compre um CD da Bíblia, tá? Coloque no teu carro e ouça, quando você estiver no trânsito, ouça a Bíblia, ouça ela. São ensinamentos maravilhosos que ler é muito importante, você lê a palavra de Deus no momento devocional, mas enquanto você estiver no teu dia a dia, para lá e para cá, esteja ouvindo a Bíblia. Traz também um efeito muito maravilhoso para o teu coração. Ok? Então, o Sermão do Monte contém os mandamentos da graça, que vai fazer com que haja aperfeiçoamento moral e também comportamental para o cristão. Agora aqui, quinto tópico, as epístolas paulinas e gerais. Então, essa segunda parte aqui, nós temos aqui o ensinamento de que em toda a Bíblia você encontra o fundamento para a ética cristã. Desde a lei de Moisés, os profetas, os evangelhos e as epístolas. Agora olha só que interessante. Subsídio teológico. Antes da obra de Jesus Cristo ter sido consumada e a igreja ter sido formada, foi anunciada as boas novas de salvação. Então, antes do Senhor Jesus consumar a sua obra e formar a igreja, foi anunciado, ele anunciou as boas novas de salvação. O que significa isso, Rodrigo? Presta atenção. Ele anunciou as boas novas de salvação a fim de convidar os homens a se voltarem para Deus e sua palavra. Depois da obra de Jesus Cristo consumada e a igreja formada, aí o Espírito Santo usa os apóstolos e os discípulos para escreverem as normas e as regras necessárias para o crescimento espiritual, moral e ético da igreja. As epístolas trazem normas para o aperfeiçoamento espiritual, pessoal, familiar e social para todos os cristãos. Para todas as áreas dessa vida, encontramos nas epístolas paulinas e gerais as normas fundamentais para uma conduta ética que glorifique a Deus e o seu reino. Por que eu disse antes de Jesus realizar a obra e formar a sua igreja, de consumar a sua obra e formar a sua igreja, ele anunciou o Evangelho? Quando você vai observar o Evangelho traz um padrão.
Jesus Cristo anunciou a vontade do reino de Deus de forma ampla, de forma geral. Ele trouxe ali as bases. Mas quando ele forma a igreja, consuma a sua obra, aí já estava garantido a religação do homem com Deus. Aí ele usa os apóstolos para entrar mais a fundo nos ensinamentos cristãos. Eu costumo dizer que o evangelho foi um leite espiritual para as pessoas. E aí depois o Espírito Santo usa os apóstolos para um ensinamento mais direto, um ensinamento mais profundo, um ensinamento no que diz respeito a trazer mais santidade para os irmãos e para a igreja, um ensinamento um pouco mais contundente, mais direto, porque os evangelhos o Senhor Jesus ainda não tinha consumado a sua obra e ele não era tão direto. Jesus falava por parábolas, ele explicava de forma mais aberta, mais ampla, não era tão direto. E eu até entendo que ele não fosse tão direto, porque se ele fosse muito direto, ele corria o risco de enfurecer as pessoas que lhe ouviam e ele corria o risco de morrer fora da cruz. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas hoje que eles dizem assim, não, todos os ensinamentos para a igreja estão só nos evangelhos. O que importa para a igreja está nos evangelhos, porque foi o que Jesus ensinou. Então as epístolas não é muito importante. Não, isso é um ensinamento herético, tá? Ensinamento de demônios. Então os evangelhos, vou ler lá no princípio aqui, ó, os evangelhos convidavam os homens a se voltar para Deus e a sua palavra. Depois da obra de Cristo consumada e a igreja formada, aí o Espírito Santo usa os apóstolos e discípulos para escreverem normas e regras mais diretas para a igreja, a fim de trazer o aperfeiçoamento e o crescimento espiritual, moral e ético para a igreja. Então, nós precisamos se aprofundar para todas as áreas da vida. Encontramos nas epístolas paulinas e gerais as normas fundamentais de conduta ética que glorificam a Deus e o seu reino. Então, nas epístolas, você vai encontrar ensinamentos muito mais diretos para a igreja e, inclusive, mais sérios. Não que os evangelhos não tivessem, mas no que diz respeito a os apóstolos serem usados por Deus para trazerem correções, para trazerem exortações sérias para a igreja e exigir muito mais da igreja, com mais clareza para a igreja, porque a igreja agora já estava formada e a obra já estava consumada. Por exemplo, você não vai encontrar o Senhor Jesus exigindo santificação do corpo nos evangelhos. Você não encontra. Ele estava evangelizando, trazendo as pessoas, convidando as pessoas para o reino de Deus. A obra não estava consumada. Aí ele consumou. Aí levanta os apóstolos já trazem ensinamentos pesados para a igreja, mais sérios. Aí você vê o apóstolo Paulo requerendo, ensinando a igreja, busque santificação no espírito, busque santificação na alma, busque santificação no corpo. Deus não nos chamou para a prostituição, mas nos chamou para a santificação. Não tenhais o vosso corpo como os gentios que não agradam a Deus com desejo de sensualidade, mas glorificai a Deus nos membros do vosso corpo. E vem os apóstolos ensinando a buscar o reino de Deus com seriedade, buscando a santificação, como João escreveu, sede santo, porque o Senhor é santo. Pedro escreveu, não ame o mundo, nem o que no mundo há. Tiago escreveu, adúlteros e adúlteras, Tiago 4:4, né? Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, todos que se constituem amigo do mundo são inimigos de Deus. E vem os apóstolos trazendo um ensinamento muito mais direto para os irmãos. Eu costumo dizer que os evangelhos eram um leite espiritual. E as epístolas trazem um ensinamento mais sólido, mais forte para a igreja. Então nós precisamos estudar, como coloquei aqui na aplicação, visto que as epístolas foram escritas para serem lidas entre o povo, elas trazem regras para as mais variadas situações do dia a dia da igreja. Então nós temos que buscar ensinamento nas epístolas, né? Como o apóstolo Paulo disse em 1 Tessalonicenses 5:23, né? Que hoje muitas pessoas não se preocupam com isso, né? E muitas pessoas estão correndo o risco de ficar no arrebatamento da igreja, porque não sabe as exigências que a Bíblia faz para o arrebatamento.
Nós temos que buscar conhecer. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,23: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda, o dia do arrebatamento, para a vinda do Senhor. Então nós temos que buscar ensinamento dos apóstolos para um comportamento ético, para um comportamento moral que agrada a Deus. Amém? Então aqui, nós temos aqui na lição 5 tópicos aqui da segunda parte que mostra que em toda a Bíblia nós devemos buscar o conhecimento para o aperfeiçoamento moral, sentimentos e ético, atitudes que agradam a Deus e também contribui para o bem-estar das relações humanas, ok? Vamos aqui para a terceira parte e última parte da lição, chamados a viver eticamente. Primeiro tópico, não cobiceis as coisas más. Nós vamos aprender aqui coisas, parecem serem assim simples, e todo mundo está acostumado a ouvir essas coisas, e parece assim que é chover no molhado. Não. Preste bem atenção, talvez você nunca pesquisou o significado da palavra cobiça. Então você vai aprender algo aqui. O apóstolo Paulo recomenda ali aos irmãos de Coríntios para não cobiçar. Preste bem atenção aqui, não cobiceis as coisas más. Vamos aprender aqui sobre ética, começando pela cobiça. Subsídio teológico, todo desejo acerca de coisas que não agradam a Deus e seu reino é cobiça. A pessoa ficou desejando algo que não agrada a Deus, é cobiça. Mas vamos aprender um pouco mais ainda sobre cobiça. A cobiça está relacionada ao desejo ardente. Tá? Um desejo ardente por algo que é contrário à vontade de Deus. Se o desejo não é ardente, não é cobiça. Tá? A palavra cobiça, no original, ela está intimamente relacionada ao desejo ardente. É um desejo forte. Tá? Se a pessoa deseja ardentemente algo que não agrada a Deus, isso é cobiça. Tá? Uma coisa simples, um pensamento que passou, uma coisa que durou apenas alguns segundos, isso não é cobiça. Tá? Agora a pessoa ficar com desejo ardente, 24 horas pensando naquilo e planejando algo, como conseguir aquilo que não agrada a Deus, isso é cobiça. Ok? E se isso diz respeito a bens materiais, a riquezas, a prostituição, a lascívia, desejou ardentemente algo que não agrada a Deus, isso é cobiça. Se foi apenas um pensamento, coisa de segundos, passou, a pessoa esquece, nem fica pensando, isso não é cobiça, ok? Aprenda o que é cobiça. Cobiça é um desejo ardente de algo que não agrada a Deus. Aplicação. Uma conduta ética que agrada a Deus elimina a cobiça da vida do cristão. Se o cristão ele busca conhecer a vontade de Deus, ele busca aperfeiçoar o seu interior para ter uma moral pura, ele busca isso na lei do Senhor, busca isso nos exemplos dos homens de Deus, busca isso nos exemplos do Senhor Jesus, busca isso nos ensinos dos homens que o Espírito Santo usou, os apóstolos. Se ele busca o aperfeiçoamento interno de uma moral pura, com certeza ele terá um comportamento externo, ações e atitudes boas. Isto é ética que agrada a Deus. E essa ética que agrada a Deus elimina a cobiça da vida do cristão. Então, não cobice coisas más. Não deseje ardentemente nada que desagrada a Deus. Fazendo assim, você terá uma ética cristã que agrada a Deus. Você terá uma conduta ética que agrada a Deus. Segundo tópico, não vos torneis idólatras. Paulo vem falando da cobiça e agora da idolatria. E já estamos caminhando para o fim da lição. Subsídio teológico, tudo aquilo que rouba o tempo e a atenção que é para Deus, é tido como um ídolo. Tudo que rouba o tempo e a atenção que é para Deus, é visto ou é tido como um ídolo. A ética que vem pela palavra de Deus, guarda o cristão da idolatria. E este coloca Deus em primeiro lugar em sua vida. Quando a alma do cristão
ela está aperfeiçoada, ou seja, a sua moral é pura, porque a moral está relacionada à alma do cristão. Quando ela é pura, automaticamente suas ações serão boas. Então ele terá uma ética que agrada a Deus. Sua conduta será agradável. Dessa forma, ele não vai se voltar para a idolatria. Ele não vai perder ou não vai se envolver com coisas que desagradam a Deus. E não vai fazer com que o tempo que é para Deus, o tempo e a atenção que é para Deus, ele não vai voltar isso para outra coisa. Ele vai se manter na presença de Deus. Se ele tem um coração puro, uma alma pura, aliás, coração puro também, né? Bem-aventurados puros de coração. Se ele tem um interior aperfeiçoado pela palavra e ele tem boas atitudes, ele não vai ser idólatra. É isso que a lição vem querendo explicar e que o apóstolo Paulo pedia para os irmãos. Vocês fujam da idolatria, se envolvam com as coisas de Deus e vocês irão dar atenção para Deus, vocês irão fazer com que parte do tempo de vocês seja voltado para Deus e não vão se voltar para as coisas desse mundo, ao ponto de esquecerem de Deus. Porque quando uma pessoa se dedica mais a qualquer objeto, a qualquer outra coisa, e esquece de Deus, ele é um idólatra. A idolatria está relacionada a isso. A idolatria não é só você adorar uma imagem. Aquilo que rouba o tempo que é para Deus é um ídolo. E você pode ser um idólatra desse ídolo. Seja de um lazer, seja de um bem material, seja de pessoas. Hoje tem muitas pessoas aí que são adoradas, né? E agora teve no Brasil aí o tal de Lollapalooza, pessoas aí que fizeram absurdos, sacrifícios extremos para ficar ali 2, 3 dias na frente de ídolos humanos, né? Mas buscar a Deus em oração, quando que essas pessoas buscam? Então elas são idólatras. Isso é idolatria. Mas quem tem o seu interior moldado pela palavra, as suas atitudes serão éticas e vão agradar a Deus. Aplicação. A ética cristã elimina qualquer tipo de idolatria da vida dos filhos de Deus. É por isso que nós temos que buscar um comportamento ético. Quem tem um comportamento ético, ele não é um idólatra. Amém? E aí o último tópico da lição, não nos prostituamos. Esse aqui eu faço questão de ler o tópico aqui, porque achei muito importante a definição do nosso querido escritor, que diz assim: à luz da história dos israelitas, lembrar aqui o nosso Douglas Batista, né, o nosso comentarista, ele diz assim: à luz da história dos israelitas, o apóstolo alerta acerca da maldição provocada pela prostituição. A imoralidade encabeça a lista das obras da carne: prostituição, impureza, lascívia. Lascívia é sensualidade. Conforme Gálatas 5,19, muitos em nome da graça barata justificam a imoralidade e a sensualidade em suas vidas. A palavra nos ensina que é preciso conservar o nosso corpo irrepreensível, como eu já falei no início, lá 1 Tessalonicenses 5:23. Então tem 3 grandes coisas aqui que Paulo orienta que os irmãos se afastem: a cobiça, a idolatria e a prostituição. Então, quem busca um comportamento ético, ele não vai cobiçar, desejar ardentemente nada que desagrada a Deus, ele não vai dispensar sua atenção para os ídolos desse mundo e ele não vai se prostituir espiritualmente, nem moralmente e nem fisicamente de maneira que desagrade a Deus. Ele vai ter um comportamento ético, um sentimento moral puro e um comportamento ético diante de Deus. Aleluia! E a nossa conclusão nos diz assim: a Bíblia Sagrada é o fundamento para o viver ético-moral dos cristãos. É a única regra infalível de fé e de conduta para a igreja. Então a lição vem trazendo que a Bíblia é a regra infalível. E por que é muito importante mencionar? Porque hoje nós estamos vendo aí um grande número de formadores de opinião, de pessoas de influência na sociedade moderna, que estão tentando fazer com que a Bíblia caia no descrédito. Então nós temos que tomar muito cuidado e sempre valorizar a importância da palavra de Deus. Portanto, em tempos de ataques ideológicos, acabei de falar aqui, contra a cultura judaico-cristã, a igreja não deve furtar-se de ser o sal da terra
e a luz do mundo em pleno século XXI, conforme Mateus 5, 13 e 14. Aleluia! Chegamos ao final da nossa primeira lição do segundo trimestre e eu convido você a domingo estar na igreja para dar início a esse trimestre junto com todos os irmãos, para falar aqui acerca do que é a ética cristã. Resumindo, ações que glorificam a Deus, atitudes que estão de acordo com a vontade de Deus. Mas nós abordamos aqui acerca da moral, porque para uma atitude se concretizar é necessário um sentimento, né? Primeiro a pessoa sente, depois ela age. E aí onde vem a moral precisa ser aperfeiçoada pela palavra de Deus e vai resultar em atitudes que glorificam a Deus. Deixa o teu ok aí, compartilha essa lição e fiquem todos na paz de Cristo Jesus.